Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos. Amém? Glória a Deus, porque nós estamos na presença do Senhor. Amém? Eu acho muito lindo quando a palavra do Senhor diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Porque nós temos esse lugar maravilhoso e confortável para a gente se reunir e louvar o Senhor e ouvir a palavra de Deus, mas a gente sabe que o Senhor só está aqui porque nós estamos aqui. Amém? E a gente fica muito preocupado com o entorno, quem chegou, quem não chegou, quem vai estar aqui, quem não vai estar. E a gente se esquece que por nossa causa, o nosso Pai Todo-Poderoso já está aqui. Amém? Então se desligue das suas preocupações, de tudo que possa acontecer, ou de tudo que já aconteceu. Coloque a sua expectativa na palavra de Deus e na presença do Senhor aqui nesse lugar, porque Ele está aqui por sua causa. Amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento para a gente falar com o Senhor? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Entregue a sua vida para o Senhor nesse momento. Amém? Nós somos a casa, a palavra do Senhor diz que nós temos que saber que nós somos a morada do Senhor, o santuário do Espírito Santo, e que Ele, pela sua graça, decidiu morar em nós. Amém? Mas essa casa, quem comanda, quem manda somos nós, e aqui dentro mora quem nós permitimos, entra quem nós permitimos. Permita que o Espírito Santo faça morada no seu coração nesse momento. Permita que o Espírito Santo entre, fale, mude, transforme e faça de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Revele a nós a vontade de Deus. E que o nosso coração esteja preparado para ouvir a sua maravilhosa palavra nessa tarde. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Pai. Porque nós te amamos e porque nós cremos na sua palavra, que diz que foi o Senhor que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, meu Pai. Nós sabemos que é por causa do seu amor e da sua graça que nós estamos reunidos aqui nessa tarde. Nós estamos, Senhor, nos entregando a Ti, a sua vontade. Estamos te pedindo, Senhor Jesus, esteja conosco aqui nessa tarde, Senhor. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Inspira as nossas canções, Espírito Santo. Coloca um cântico novo na nossa boca, um cântico que venha do nosso sentimento, das nossas emoções, mas que também, principalmente, venha da nossa verdade, do nosso espírito, daquilo que nós vivemos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, Deus. Nós estamos nos entregando a Ti nessa tarde, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, com o nosso louvor, chamar a sua atenção, atrair a sua presença, assim como o profeta Elias fez, que sacrificou ao Senhor uma oferta agradável, e o Senhor respondeu com fogo, Deus. Tomara que a nossa oferta seja agradável no seu altar, para que o Senhor responda com a sua palavra aos nossos corações, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Adore o Senhor, o Deus que está aqui no nosso meio, que resolveu fazer uma aliança com os homens através de Jesus Cristo, que enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluias, o Deus de aliança está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio. Aleluia, Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não
mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão. Aleluia, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Levante suas mãos e adore o Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Com as suas mãos levantadas, você pode glorificar o nome do Senhor aí no seu lugar. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de um jeito que não dava para explicar, que Ele enviou Jesus Cristo e fez uma aliança de sangue com a humanidade. Ele nos remiu dos nossos pecados. Nós não precisamos fazer nada para que Ele nos ame. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor.
vergonha desfaz. Clame pela presença do Senhor, tua presença. Levante as suas mãos e clame por Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença, Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, a esperança da glória, a esperança da glória, tua presença, Deus. Diga: eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Chama por Ele, chama por Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Senhor, sua igreja. Santo Espírito. Aleluia. A palavra do Senhor disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Oh, aleluia, chame por Ele. O batizador com o Espírito Santo está aqui, é Jesus Cristo. Aleluia. Sermos inundados com a glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro dos Salmos, o Salmo de número 127. É um salmo, creio, bem conhecido também dos irmãos. Às vezes esse salmo se torna um quadro para ficar na sala, às vezes se torna um adesivo no carro, né? O salmo da família. Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Pai, obrigado pelo tempo em que podemos exaltar o Teu nome através dos hinos, dos cânticos espirituais. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui com a Tua palavra aberta. E nosso amor, que o Senhor fale a cada um. Que cada coração seja a boa terra onde a semente cai e produza 30, 60 e a 100 por um. Como mensageiro, eu sei das minhas limitações e peço que a Tua graça me sustente e me ajude, Senhor, a fim de que Teu povo seja edificado nessa tarde e que Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos tratando sobre a família, né? E esse é o nosso segundo texto. Salmo 127, e o tema que nós vamos trabalhar nesse texto é entendendo qual é o seu papel e o papel de Deus na sua família. Até onde eu tenho que trabalhar e lutar pela minha família e onde que eu tenho que entender que aquele local, aquela situação, aquela pessoa, aquela determinada acontecimento é campo de Deus, está além da minha jurisdição, está além do meu alcance. O Salmo 127 vai nos ajudar a entender isso. Meu propósito com esse salmo é demonstrar que a prática do discernimento espiritual sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus é fundamental para lidar com os desafios que envolvem a família. Construir uma visão correta sobre essa dinâmica entre o que Deus faz, o que eu e você temos que fazer e como nos proteger dos extremos relacionados a esse assunto. Quais são os extremos? Está na mão de Deus, eu não vou fazer nada. Ou, não, Deus não tem nada a ver com isso, sou eu que tenho que fazer tudo. Então, até onde vai essa linha? Até onde Deus trabalha, até onde eu trabalho? Você já se sentiu perdido, sem saber o que fazer com a sua família? Quando as coisas dão errado na sua vida? Ou quando alguma coisa muito ruim acontece, né, a sua família, e você tem uma participação naquilo, você estava envolvido naquilo, e você já passou a mão na cabeça e perguntou, aonde foi que eu errei nisso? Aonde foi que eu errei para que isso acontecesse? O que foi que eu deixei de fazer? Ou o que eu fiz que não era para ter sido feito? Talvez você já tenha ouvido alguém falar, ou talvez essas frases já saíram dos seus lábios. Primeiro, não sei mais o que fazer com meu filho. Não sei mais o que fazer com meu filho. Não sei mais o que fazer com a minha filha. Não me entende, não obedece, não se submete. Ou você já tenha dito essa frase: já perdi as esperanças com meu esposo, ele não muda. A gente pode falar do outro lado também.
Já perdi as esperanças com a minha esposa. Ela não muda. Filhos, talvez você, filho, já tenha dito essa frase. Não sei como falar com os meus pais. Eles não me entendem. Não sei como conversar com os meus pais. Parece que nós estamos com línguas diferentes dentro de casa. Ou essa quarta frase. Eu faço de tudo e nada acontece. Eles não mudam. Talvez já tenha dito essa frase. E a última. E essa daqui já é para chutar o balde, já é para jogar as toalhas. Estou cansado de tudo isso. Vou desistir. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, ou talvez você mesmo já tenha dito alguma dessas frases. O Salmo 127, ele tem verdades preciosas que podem te ajudar a entender que você não deve trabalhar sozinho, mas que você deve trabalhar em parceria com Deus pela sua família. Construir e proteger é algo que devemos fazer, mas com o auxílio de Deus. Salmo 127, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai notar que no título, dependendo do título que tem na sua Bíblia, embaixo tem uma legenda que diz Cânticos de Romagem de Salomão. Talvez a sua Bíblia vá trazer Cântico dos Degraus. Algumas Bíblias, pelo menos, talvez até as Bíblias de celulares, eu acho que não. Mas as impressas vão trazer esse subtítulo. Eu quero trazer rapidinho um pouquinho da história desse salmo, para você poder se situar e ver como que este salmo era importante para as famílias de Israel. Por que eles cantavam esse salmo? Quando eles cantavam? Aonde eles cantavam? Este é o 7º salmo de um grupo de 14 salmos que compõem o Cântico dos Degraus ou Cânticos de Romagem. Vai falar, mas o que é isso? Cântico dos Degraus ou Cântico dos Romagens? É um cântico que todo israelita, quando vinha a Israel, ele cantava no caminho. Tá? O debate que é quando isso se dava e quem cantava. Tem um grupo que diz o seguinte, não, estes salmos eram cantados somente pelos levitas quando eles subiam os 14 degraus do templo de Salomão. Então, cada degrau, os levitas paravam e entoavam os salmos do 120 até o 134, que é esse grupo. Mas nós não temos uma base histórica bíblica para dizer isso. Um outro grupo diz o seguinte, não, estes salmos foram cantados por aqueles que voltaram do exílio. Foram levados por Nabucodonosor, ficaram lá onde Daniel ficou, Ezequiel, Jeremias, lá no exílio babilônico. E no tempo de Deus, ele levantou Zorobabel, que era Neemias e Esdras, e eles voltaram com o povo, e na hora que eles voltaram, eles cantavam esse hino, deles lembrando e cantando para Jerusalém. O problema com essa visão também é que, se você leu esses 14 salmos, não dá a ideia de uma única ação, de um único canto. Olha, eles só cantaram uma vez voltando. Então, uma posição mais plausível, que é a mais comum entre os estudiosos, é que este salmo era cantado por todo israelita que estava longe de Israel e precisava vir para Jerusalém 3 vezes ao ano, em 3 festas, Páscoa, Pentecostes e o dia da expiação. Estas festas eram obrigatórias que todo israelita viesse. E no caminho eles cantavam isso. De onde quer que eles estivessem, eles vinham com suas famílias cantando até chegar ali no templo. Este cântico, ele reflete muito a chegada dos peregrinos em Jerusalém. Se você ler, por exemplo, o Salmo 122, só voltar uma página aí, Salmo 122, 1 e 2 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles cantam, eles dizem, olha, estou alegre porque disseram, vamos à casa do Senhor. Ou se você pegar o Salmo 132, o versículo 7, diz assim, entramos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Em Lucas, capítulo 2, 41 e 42, é dito que depois do nascimento de Jesus, José e Maria iam de ano em ano em Jerusalém. E possivelmente eles, com certeza, com Jesus, já com 12 anos de idade, cantaram estes salmos, quando eles foram participar da festa
da Páscoa. Então, o que nós podemos ver do Salmo 127? Lembra? O que eu tenho que fazer e o que Deus faz. Mas eu preciso saber aonde é essa linha. Eu preciso saber aonde eu não estou sendo relaxado e estou querendo que Deus faça a minha parte, e onde eu estou tentando fazer a parte de Deus na vida da minha família. Duas verdades a considerar nesse salmo. Primeiro, que somente Deus pode fazer a diferença na nossa vida. Nós vamos ler o salmo a primeira vez e vamos ver essa perspectiva. E eu vou explicar. E depois nós vamos ler o salmo uma outra vez e vamos ver qual é a nossa responsabilidade. Somente Deus pode fazer a diferença na nossa vida. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. O que Tiago está dizendo? Que qualquer pessoa, mesmo o ímpio, se ele goza de algum bem, de algum benefício, é Deus quem está providenciando isso. Deus é a fonte de supremo bem. Então ninguém pode fazer o bem senão por intermédio de Deus. Aí você vai falar, mas até o ímpio, Deus ele se move através até do ímpio. Mas a questão aqui é que o salmista ele vai relatar inúmeros benefícios que só Deus pode dar. São 4 pelo menos que nós temos aqui. É Deus que fala da sua participação, como é primordial a presença e a participação de Deus na construção de uma casa, de um lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o primeiro local que o salmista está dizendo é o seguinte: é primordial a participação de Deus na construção de uma casa. Imagina o seguinte, para tentar contextualizar melhor ainda esse salmo para nós hoje. Imagina que você, lá perto da meio-dia e meia, se prepara para o culto que começaria aqui às 2h. E quando você está vindo da sua casa para cá, você está cantando alguns desses salmos. Você está cantando para Deus verdades que demonstram o quanto que Ele é decisivo na sua vida, e você está indo ao templo ou à casa dEle, onde o seu povo se reúne para reconhecer isso publicamente. E estes no caminho estavam dizendo o seguinte: olha, nós estamos viajando para Jerusalém, porque nós entendemos que a nossa casa existe porque Deus existe. Nós estamos indo e reconhecendo que nós só temos uma família para poder viajar juntos porque Deus nos deu. Então esse é o primeiro pensamento. Deus ele é primordial na construção de uma casa e um lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Qual é o segundo local? Na segurança da cidade, proteção e livramento. Deus somente não só é fator decisivo para termos um local, mas é Ele quem guarda as nossas vidas. Isso não nos tira a responsabilidade de não tentarmos a Deus. Se você sabe que o mal está ali, se desvie dele. Não vá lá pensando, eu vou passar aqui porque eu sou serva do Senhor e nada vai me acontecer e eu vou repreender. Não, isso é tentar a Deus. Mas Deus protege. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em março de 2015, eu só tinha uma das minhas filhas, a Sofia. Na época ela devia estar com 2 ou com 3 para 4 anos, ou 2 para 3 anos. Lá no Rio de Janeiro, a minha casa ela foi invadida 3 vezes em 2 semanas. Eu viajei de segunda-feira para terça-feira para São Paulo para resolver uns problemas dos meus documentos, e a minha esposa ficou em casa com a minha filha. Quando eu cheguei em São Paulo de manhã, eu estava chegando para fazer uma surpresa para minha mãe, que ela não sabia que eu estava indo, e a minha esposa me ligou: olha, você pode entrar no Skype, tem que falar com você. Aí, isso era umas 8h da manhã. Eu falei: o que foi, amor? Ela: olha, tinha um homem andando aqui no pátio da igreja, porque a minha casa é metade igreja e metade a casa. E aí ela estava sozinha com a minha filha lá. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. O ladrão levou alguns materiais que nós já tínhamos acabado de instalar um ar-condicionado na igreja. E eu liguei para um outro pastor amigo meu, que foi meu pastor quando eu tinha 8 anos de idade, está lá no Rio de Janeiro. E ele
bondosamente acolheu minha esposa e minha filha até que eu voltasse. Então eu cheguei na terça-feira e eu sairia de São Paulo à quinta-noite, chegaria sexta de manhã no Rio de Janeiro. Precisava resolver uma questão de documentação. Na quarta-feira o ladrão voltou. Então foi terça de manhã, ele fez isso. Na quarta noite, depois da reunião de oração, ele voltou e levou todas as coisas, praticamente um bebedouro, cafeteira, um monte de coisa lá da cozinha da igreja, que era do lado de fora. E, então, 2 vezes uma semana. Cheguei na sexta-feira, domingo fiz uma assembleia na igreja, né, e ficou decidido o quê? Ó, vai colocar câmera, vai colocar alarme, vai colocar concertina, aquela cerca de arame. Tudo decidido. No domingo à noite, 2 irmãos já trouxeram a câmera e o alarme, e na segunda eu já ligaria para pedir a concertina e a instalação. Então, segunda eu liguei. De segunda para terça, voltaram e entraram dentro da nossa casa com a gente dormindo. Tiraram a porta do lugar, levaram tudo de eletrônico. E nesse dia, minha filha, a Sofia, ela tinha um costume, os pais sabem disso, né? Você põe a criança no quarto, ele acorda no meio da noite e você acorda com ele no meio de você virando um reloginho lá. Um reloginho na cama. A minha filha, ela acordou de noite e foi dormir com a gente. Porque depois disso que ela veio, né, eu estava fazendo um pouquinho assim, deduzindo, eles forçaram a porta do quarto dela, da janela, não conseguiram. Daí eles tiraram a porta da sala do lugar e limparam tudo. Eu não sei se eles abriram a porta do nosso quarto e viram a gente dormindo. Mas eu sei que nada aconteceu conosco. Nada. Até no mal, Deus põe o limite. John Bunyan, que foi o autor do livro O Peregrino, ele tem uma frase muito interessante. Deus tem um anzol no nariz do ímpio. Ele dá a corda para o ímpio realizar o mal sobre o justo até quando ele quer. Quando ele não quer, ele puxa. Não aconteceu nada conosco, mas é um exemplo de que, mesmo que tivesse toda a segurança, ainda assim é só Deus que pode pôr um ponto final na maldade. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Um terceiro exemplo, um terceiro local, onde Deus pode, e só Ele que pode fazer a diferença, é no verdadeiro descanso e sustento. Então ele fala, olha, vão ter pessoas que vão trabalhar sem a ajuda de Deus, não vão conseguir levantar uma casa. Tem pessoas que vão tentar se proteger sem a ajuda de Deus e ainda assim vão sofrer o mal. Tem pessoas que vão se matar de trabalhar e ainda não vão ter paz. Não vão ter descanso. Ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus deu uma esposa para uma esposa para Adão quando ele dormiu. Às vezes a gente fala para os rapazes e as moças lá na igreja, fala, você quer ter alguém? Vai dormir. Descanse e Deus vai trazer. Deus, quando ele fez uma aliança perpétua com Abraão, em Gênesis 15, ele colocou Abraão para dormir. E ele passou sozinho no meio dos animais que estavam repartidos. A ideia aqui do descanso pode ser que não somente enquanto nós estamos dormindo, Deus nos abençoa, mas o sentido no hebraico é que Deus trabalha para aqueles que descansam nele, para aqueles que esperam nele. É lícito e nós devemos trabalhar. 2 Tessalonicenses diz assim, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Né? E Deus abomina a preguiça. Mas, por um outro lado, nós sabemos que não é o nosso braço que vai fazer a diferença no final do dia, é o braço de Deus. Eu tenho um outro testemunho aqui, bem breve, sobre como é importante você esperar em Deus. Ainda com a minha filha, né? Minha esposa e minha filha. Antes da Sofia nascer, em 2011, né? Nós estávamos no nosso 3º ano de ministério, e nós queríamos uma câmera digital para tirar foto. Eu queria tirar foto dela na hora que ela nascesse. Só que eu não tinha condições de comprar. A gente tinha lá o cartão de crédito, só que a minha esposa é muito mais cabeça do que eu nessa questão de finanças. Ela falou, olha, não dá para a gente comprar uma câmera. Nós não podemos prejudicar o nosso orçamento porque a criança está chegando. Aí eu falei, poxa, amor, mas aí a gente compra no crédito e tal, a gente parcela e não sei o quê, mas nosso salário não era muito na época e eu queria fazer isso. Então, a gente combinou o seguinte, vamos orar de manhã e no final da tarde a gente ora de novo. Se você tiver paz e eu tiver paz, nós vamos comprar no crédito.
Se nós não tivermos paz, nós vamos agradecer e deixar na mão de Deus, e eu peço uma câmera emprestada para alguém. Então nós oramos de manhã, chegou no final da tarde, eu chamei ela, falei, vem amor, vamos orar. Você está com paz? Ela, não estou com paz. Aí eu falei, eu também não estou com paz. Aí nós oramos agradecendo pelo não de Deus ali. Eu, Senhor, muito obrigado, nós não vamos comprar a câmera. Depois isso uns 3 meses antes da minha filha nascer, eu acho, se eu não me engano. Nós estávamos recebendo uma irmã que é enviada da nossa igreja para a África, missionária. E a outra irmã dela também, irmã de sangue, é membro na nossa igreja. E aí, num domingo à noite, elas chegaram e falaram, minha esposa estava já no final da gravidez, e elas chegaram e falaram, pastor, quais são as frutas que a Daisy gosta? Eu falei, ela gosta de fruta A, B, C e D. Ela falou, então tá bom, quarta-feira eu vou trazer essas frutas. E aí, chegou na quarta-feira, ela veio com uma caixa cheia de frutas. Embaixo das frutas tinha uma caixa zerada, novinha, com uma câmera digital. O detalhe é que só eu, minha esposa e Deus sabíamos disso. Elas nem sonhavam disso. Elas nem sonhavam que nós estávamos querendo uma câmera. Orar e depender de Deus, de fato, nos surpreende muito. Você esperar em Deus. Deus fazendo a diferença. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, para aqueles que descansam nele, ele concede. Só Deus pode fazer a diferença na nossa vida. Então nós estamos vendo áreas onde a nossa dependência em Deus faz a diferença. Nós precisamos depender dele para que a nossa família seja abençoada. E qual é a última área que nós podemos ver aqui no Salmo? Que só Deus pode fazer a diferença. Uma família unida que não abandona um outro diante das dificuldades. Quantos de nós lutamos para que as nossas famílias fiquem unidas? Não se separem, não se desfaleçam, não se rompam. Olha só, o verso 3 ao verso 5, como que Deus trabalha a unidade da família. Primeiro ele diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, tem 2 maneiras de entender esse texto. O primeiro é que aquilo que Deus dá para o homem é como se fosse um presente dele confiar em Deus na construção da sua casa e na manutenção do seu sustento. Então, alguns olham dessa maneira. Outros podem interpretar da seguinte maneira, que quando eu morrer, o que eu vou deixar para Deus? Qual vai ser a herança do Senhor? Não do Senhor para mim, mas que pertence ao Senhor. Meus filhos. Que a educação, o cuidado e o zelo espiritual que eu tenho que ter sobre as minhas filhas, quando Deus dispuser das nossas vidas para estarmos com Ele, o que nós deixarmos aqui devem ser que as nossas filhas se tornem a nossa herança para Ele. Porque só dá herança quem morre. E quando Ele nos chamar, elas fiquem para Ele. Então essa é uma outra maneira de poder ver o Salmo. Mas o Salmo não para aí. Ele diz também que como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como flechas, ou como no sentido de pessoas prontas para a guerra ou para a defesa, são os filhos que são feitos ou nascem na mocidade desse casal. Por quê? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que isso significa? Eu vou tentar simplificar aqui. Só Deus pode fazer com que a família não se rompa diante das dificuldades. Deus, Ele dá os filhos, é Deus quem faz com que esses filhos não abandonem os pais até na sua mocidade. Quantos filhos querem sair de casa quando chega na adolescência, juventude? Dizem, eu quero viver minha vida, ao invés de, pai e mãe, eu vou ficar contigo até o dia que o Senhor precisar. E mesmo que eu saia de casa, eu estou aqui. Mas não somente isso, são filhos que protegem os seus pais, são filhos que protegem a sua família. O texto diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. São aqueles filhos que estão com a família para o que der e vier, que realmente são família, mas quem que pode produzir isso? Deus. Deus. É Deus quem pode fazer com que eles sejam soldados de tal forma que nada os separe. Nada os separe. Então, nessa primeira parte do sermão,
Qual é a responsabilidade de Deus? Ou qual é o papel de Deus? Ele tem o papel de fazer com que as coisas mudem. Ele tem o poder de executar essas mudanças. Ele tem o poder de prover, de nos sustentar, de nos proteger e de nos manter unidos. Então, quando nós pensamos na nossa família, esse tem que ser o primeiro pensamento. Não sou eu o fator final na vida da minha família. Eu sou apenas um instrumento de Deus na minha família. Não sou eu que sou o Deus que vai transformar a minha família, mas eu conheço o Deus que pode transformar a minha família. Então essa é a primeira parte do sermão. Ok, qual é o outro pensamento que esse sermão vai nos trazer? Que a nossa vida deve ser construída em dependência dele. Se Deus é quem pode fazer a diferença na nossa vida, qual é o nosso papel? Depender dele. Depender dele. Confiar nele. E isso hoje, no mundo, vamos dizer assim, vou falar do meio evangélico, onde o sentimento está acima de você pensar biblicamente, às vezes as pessoas não entendem o que é ter uma vida com Deus. Como se o você ter sensações é um sinal de que Deus está agindo na sua vida, sem você saber se essas sensações são ou não da parte do Espírito Santo, da parte de Deus. Nós somos chamados a conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus vai produzir emoções santas em nós, que vai resultar em decisões santas. Se priorizarmos o sentimento, nós nunca vamos ter o prazer de termos uma vida, uma comunhão com Deus. Por quê? Porque nem sempre Deus vai dar sensações para nós. Um exemplo disso, só a título de ilustração, eu creio que todos vocês sabem da história. O povo do Egito, o povo de Israel sai do Egito, e lá no Êxodo diz que um populacho saiu com o povo. E esse populacho são os egípcios que viram todos aqueles sinais. Eles também falaram, a gente não vai ficar aqui. Mas quando eles estão no meio do caminho, se eu não me engano é em Números 13, esse povo do Egito começa a reclamar da comida, que era o maná. Eles não tinham um paladar transformado como o povo de Israel teve um paladar transformado. Então, como é que era a questão do maná? De manhã, chovia o maná, o povo tinha que colher, amassar, assar para depois comer. O gosto era bom, mas dava trabalho. Lá no Egito, eles só tinham que puxar da terra e estava pronto. A vida com Deus é assim, você tem que orar, você tem que ler, você tem que meditar. Você tem que meditar de novo, você tem que pensar de novo, depois tem que orar de novo. Não é tipo, eu leio, não entendo, leio a Bíblia chata, eu quero só cantar e tá bom. Nada contra quem canta. Os irmãos louvores aqui. Mas não construa a sua teologia de cânticos. Você tem que construir sua teologia da Bíblia. Se você ouve mais cânticos do que lê a Bíblia, a não ser que você não saiba ler, você não está sendo guiado por Deus. Não tem medo de dizer isso, nenhum. Deus não banhou esse livro com sangue de homens durante toda a história, para que eu e você pudéssemos ter esse livro nas mãos, para que no século 21, eu e você ficássemos ouvindo mais louvores, que quase nada de Bíblia tem, do que deixar de ler a própria palavra de Deus. E achar que a sua vida tem que ser guiada por isso. Para você depender de Deus, você tem que conhecer esse Deus. O Deus da Bíblia, não o Deus do artista fulano de tal. Não o Deus do louvor fulano de tal. Você tem que conhecer o Deus dessas páginas. Isso demanda que você levante cedo, que você colha o maná, que você amasse o maná, que você cozinhe o maná, asse o maná e depois coma ele. Crescer com Deus dá trabalho. Exige tempo, não existe miojo na vida espiritual. A razão de muitos na sua família fracassarem é que eles esperam que a oração de um homem resolva todos os problemas da sua família. Um óleo de um homem resolva todos os problemas da sua família. Eles esperam que uma campanha resolva todos os problemas da sua família. Não, você está colocando sua confiança no lugar errado. É Deus que pode resolver os problemas da sua família. Mas você precisa conhecer esse Deus. O Salmo fala de pessoas que cantavam do Deus que eles conheciam, não do Deus que eles ouviram falar. Era do Deus que eles andavam todo dia, do Deus que eles experimentavam todo dia.
Eles não estavam cantando algo por cantar. Eles estavam falando, essa é a minha vida. O Senhor guarda a minha casa. O Senhor sustém a minha família. O Senhor é quem mantém a minha família unida. Eu vou lá estar com esse Deus. A nossa parte é depender dele. Então, quais são as áreas que nós vamos trabalhar aqui? Na dependência de Deus, vamos considerar aqui como cada membro da família, do avô até o solteiro. Nós vamos ver quando do avô, do pai, da mãe, do esposo, esposa, dos filhos, do solteiro, como cada um tem de Deus uma direção, uma responsabilidade dentro de casa. Vamos considerar como cada membro da família deve trabalhar por estas áreas dependendo de Deus. Princípios gerais que qualquer membro da família deve praticar. Tá? Então isso daqui é para todos, depois eu vou dar alguns específicos. Quais são os princípios gerais que qualquer membro da família deve praticar? Primeiro princípio, a dependência de Deus em oração é o reconhecimento de que você não pode, mas Deus pode. Então esse é o primeiro princípio que todos têm que observar. Eu oro porque eu estou dizendo o que para Deus? Deus, eu não posso, tu podes. Por isso que eu oro, persevere em oração. Segundo princípio, a dependência de Deus através da leitura da Bíblia. É o reconhecimento de que você não sabe tudo, mas Deus sabe. Você ora porque você não tem poder, e você lê a palavra porque você não tem todo o conhecimento. Você não tem todas as ferramentas, mas Deus tem. E você vem aqui para aprender dele. Terceiro, a dependência de Deus através da meditação. É o reconhecimento de que você está disposto a entender como viver de uma forma melhor para Deus. Meditação não é cruzar as pernas e fazer assim com a mão e ficar... Não. Meditação é quando você pega o texto e pensa, o que isso tem a ver comigo? Aonde que isso afeta a minha vida? Por que isso está escrito aqui, nesse ponto? Então vamos agora para os princípios gerais. Temos avós aqui? Os avós, levantem as mãos, por favor. Bastante? Só temos uma avó? Opa, tem bastante, que bom. Então é para vocês, avós. Como que os avós, dependendo de Deus, pode ser uma bênção para a família? Abra comigo no Salmo 78, 1 a 8. Esse daqui está ligado? Tá. Então deixa, você não chegou aqui. Salmo 78, 1 a 8. Esse é para os avós. Uma das características dos avós é que eles contam muita história. Né? Os avós gostam de contar histórias. Né? Vem cá, meu netinho, eu vou te contar como é que seu pai isso, isso, aquilo. Como é que a sua mãe isso, isso, aquilo. Né? Eles gostam de contar histórias. Mas você pode usar isso para a glória de Deus. E Deus, sabendo disso, Ele deixou uma tarefa para os avós. Olha só, Salmo 78, 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E ele conta aqui alguns disso. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Avós, servindo na dependência de Deus, para que as futuras gerações conheçam a Deus, sendo uma santa influência na vida de seus netos. Contem as maravilhas de Deus para os seus netos. O netinho vai dormir em casa, vou contar a história para ele dormir. Abra a Bíblia.
Conte o que Deus fez na sua vida. Olha, eu quero, assim como eu pude contar esses testemunhos, é bom quando você dá os testemunhos do que Deus fez na sua vida para os seus netos. Essa é uma maneira de você inclinar essa nova geração a colocar a sua confiança em Deus. A colocar a sua confiança em Deus. Geralmente os avós têm uma má fama de estragar os filhos os netos, né? Mas apague esse pensamento. Você pode ter dar uma boa herança, um bom legado para os seus netos. Conte a ele como que você chegou na idade que você chegou. Porque Deus me guardou. Porque Deus foi o meu sentinela. Porque Deus me deu enquanto eu descansava nele. Estava falando com uma irmã, acho que foi com a avó do Douglas que eu estava falando. Ela está com 83, né? Enquanto muitos tentam esconder a idade, mas a idade é o maior testemunho do cuidado de Deus. Quantos não conseguem completar 15 anos, 10 anos, 3 anos? E hoje as pessoas estão chegando a 83, 90. Tem as suas dificuldades? Tem. Passando de 70, 80, enfado e canseira. Mas quem que faz chegar até lá? Deus. Conte aos seus netos o que Deus tem feito na sua vida. É uma maneira de você abençoar a sua família. Mas você só vai poder contar aquilo que você experimentou se você tiver vida com Deus. Se você caminhar com Deus. Quem é o outro grupo aqui? Quantos pais? Não estou falando do casal, estou falando do pai, o pai. Quantos pais aqui? E para nós agora, a lambada, viu? Pais, servindo na dependência de Deus, criando os filhos do modo que Deus orienta em sua palavra, com sabedoria para não desanimar os filhos. Nós temos 2 textos para ler agora. Um Efésios capítulo 6, versículo 4. Depois Colossenses. Efésios capítulo 6. Esses 2 textos que eu vou ler, a palavra pais não é no genérico, tipo pai e mãe. É para o homem mesmo. Pater. Está referindo ao homem, o pai. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não diz isso para as mães. É uma característica nossa. Somos nós que ficamos instigando até ver a criança irritada. Né? Somos nós que gostamos de, eu tenho poder aqui, vou manipular e vou fazer. Não. Paulo está dizendo o seguinte, para os pais, não provocar os filhos a ira. E ao invés de ter essa atitude negativa, substituir por uma positiva. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina aqui não é a vara. Disciplina aqui é no sentido de uma matéria. Antigamente na escola falava disciplina de português, disciplina de matemática, de ciência. Então é nesse sentido. Cabe aos pais a responsabilidade de ser o professor de teologia dos filhos. De abrir a Bíblia, de explicar e de ensinar, e também de admoestá-los. Admoestar não é encorajar. Encorajamento, ou exortação, melhor dizendo, exortar. Exortar não é puxar a orelha, como muitos pensam. Olha lá, a pessoa levou uma exortação. Não. Exortação é você se colocar do lado para animar alguém. A palavra exortação é a mesma para consolador, paráclito, chamado para estar ao lado. A admoestação é puxar a orelha. É você dar um chacoalhão. É você falar duro. Então tem horas que os pais, eles podem mostrar a matéria de Deus e serem firmes com os filhos sem provocar ira neles. Filho, obedeça. Por quê? Porque eu sou teu pai e pronto, acabou. Não, porque isso honra a Deus. Dê razões inteligentes para que seus filhos obedeçam. Pais, essa é a nossa responsabilidade. Colossenses capítulo 3, 21, vai dizer praticamente a mesma coisa. Colossenses 4, 3, ou não, deixa eu ver aqui se eu estou vendo aqui. Isso. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Desanimados. A minha esposa, quando ela vê eu fazendo isso, ela diz, olha, não irriteis vossos filhos. Ela já tem essa arma contra mim.
Ela chega e, não irriteis vossos filhos. Para as mães. Mães aqui. Bastante mães, né? Como é que as mães podem servir também? As mães podem fazer isso servindo na dependência de Deus, instruindo os filhos com sabedoria. Com sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Depois Provérbios 6, 20. Provérbios 1, 8. O pai é a responsabilidade primeira do homem de instruir biblicamente os filhos. É responsabilidade nossa. Quando nós estivermos diante de Deus, os pais, nós vamos prestar contas da mordomia da família que Deus nos deu. Se nós formos um fiel sacerdote da casa ou não. Mas as mães, elas vão ajudar nisso. Porque nem todo tempo o pai vai estar com as crianças. E esse tempo que a mãe tem com os filhos, ela também tem uma tarefa espiritual. E o texto diz o quê? Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Se você ler o versículo 20 do capítulo 6 de Provérbios, Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. As irmãs podem instruir, mostrar a direção, ajudar como aplicar os mandamentos e o conhecimento que o pai tem trazido ao coração dos seus filhos. Filhos, quantos filhos? Mesmo se você é pai, mesmo se você é esposa, se a tua mãe está viva, seu pai está vivo, então você é filho. Tá? Filhos, servindo na dependência de Deus, demonstrando o temor a Deus na sujeição e honra aos pais. Voltando para Efésios capítulo 6. Efésios 6. 1-3. Filhos, todos os termos aqui estão no imperativo. Então não é opcional, não é facultativo. Não é se der na telha eu vou fazer. Você tem que fazer. Filhos, obedecei vossos pais do Senhor. Por que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? Pois isso é justo. É justo porque eles te criaram. É justo porque eles te sustentaram. É justo porque eles trocaram suas fraldas. É justo porque eles perderam o sono por sua causa. É justo por N motivos. Que você como pai hoje sabe como é. Mas o texto está dizendo, filhos, obedecei vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra e teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lá no Êxodo capítulo 20, diz que honra o teu pai e tua mãe para que te vão bem todos os dias da sua vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque senão, ceifado. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ok. Honrem seus pais, honrem suas mães, se sujeitem a eles. Não é porque você fez 18 anos que a palavra deles tem que deixar de ser importante na sua vida. Geralmente pensar, fiz 17, 16, agora eu trabalho, eu sei andar de ônibus sozinho, tenho meu celular e tal. Então eles que... Não. Se não respeita o pai que está vendo, muito menos a Deus. E esse é o princípio da autoridade que Deus dá, com o mandamento honra teu pai e tua mãe. Se a autoridade imediata dentro da família, a pessoa não se sujeita, ela não se sujeitará a nenhuma outra autoridade, civil, religiosa e espiritual, nada, nem a Deus. E era por isso que lá no Israel, né, nós não temos essa prática hoje, mas era uma maneira de mostrar a seriedade de honrar pai e mãe. Se um casal tivesse um filho extremamente desobediente, ao ponto dos pais terem tentado tudo para que essa criança ou esse jovem fosse obediente, e ficasse provado o coração duro e quanto mais dessa criança, e ela fosse trazida aos líderes do povo, e ali ficasse comprovado que é alguém mau, algum filho de Belial,
uma pessoa que não se sujeita aos pais, o que tinha que acontecer? Os pais pegavam as pedras, a liderança e toda a cidade apedrejava aquela criança ou adolescente até a morte. Para que o mal seja extirpado do meio de vós, assim diz o Senhor. Acontecia isso no povo de Israel. Tamanha a seriedade de se respeitar as autoridades constituídas por Deus. Hoje nós não temos isso? Não, mas o princípio do mandamento continua. Quem não respeita pai e mãe, geralmente não tem vida longa. Porque essa pessoa ela não conhece limites. E por ela pensar que é Deus, uma hora ela vai encontrar o Deus. Ela vai encontrar a morte. E ela vai estar diante do juiz. Então está aqui o princípio. Para terminar agora. Esposo, esposa e solteiros, e a gente termina. Esposos, de novo, Como é que o esposo pode ser uma bênção na vida da família? Primeiro, trazendo flores para a esposa. Trazendo flores para sua esposa. Elogiando quando ela põe um brinco. Patrocinando ela, vai lá, tira um dia no salão lá, ó. Toma. Vocês estão rindo, né? Mas a Bíblia diz para tratá-las com dignidade, pois são vaso mais frágil. 1 de Pedro 3. Quer maior dignidade do que isso? Se você diz, eu a amo, ela é digna de que esse amor seja expressado. Mas o texto vai dizer o seguinte, Colossenses 3,19, depois Efésios 2,25. O esposo, então não está falando dele como pai, nós já tratamos do homem como pai, é ele como esposo, servindo na dependência de Deus, liderando com amor sacrificial a esposa. A ideia de amor sacrificial significa o quê? Se Cristo morreu pela igreja, eu não tenho que pensar duas vezes se eu precisar dar a minha vida literalmente pela minha esposa. Mas esse tipo de homem só existe se esse homem anda junto com Jesus. Não se ele vê Jesus de longe. Não se ele sabe quem é Jesus. Mas se ele anda com Jesus. Se ele andar com Jesus, essa mulher não terá problema nenhum em se submeter a ele. Porque as mulheres da igreja não têm problema de se submeterem a Jesus. E se a Bíblia fala para as mulheres serem submissas ao esposo como ao Senhor, é sinal de que esse esposo tem que estar imitando a Jesus. Mas nós temos um outro aspecto também do texto. Apesar que eu falei do texto, eu nem li. Colossenses 3,19, está ali? Maridos, amai vossa mulher e não as irriteis contra ela. A outra tradução diz assim, e não a tratais com amargura, amargamente. Tá? Então, os homens, os esposos, têm a responsabilidade de, até no tom de voz, demonstrar carinho. Para que elas não se sintam amargas, ou que elas não se vejam como um amargor na vida do esposo. E o texto de Efésios agora, Efésios 5:25, diz assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então, não é amar se ela sorrir para você. Não é amar só quando ela é favorável, quando ela não está pegando no teu pé. Agora que você está do jeito que eu gosto, eu vou te amar. Como que Cristo amou a igreja? Ele esperou você se converter para te amar? Ele esperou você ser santo para te amar? Ele não esperou nada seu. Ele te amou sabendo que eu e você não prestamos. Não valemos R$1. Ele nos amou. Esse é o amor que o esposo tem que dar para a esposa, sem esperar nada em troca. Eu te amo, não porque eu preciso sentir amor por você, mas porque Deus comanda que eu tenho que amar e em obediência a Ele, eu vou colocar você em primeiro lugar. Mas eu só posso fazer isso porque eu estou cheio dEle, e por isso eu não preciso nada de você. Mas, se eu não estiver cheio dEle, eu vou ver das coisas que eu acho que você tem que me dar e eu não vou ter, e por causa disso eu não vou te amar. Não é essa a matemática de Deus. Homens, os esposos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Então, nada na vida do esposo pode ser mais importante que a esposa. Nada. Eu cometi a besteira no início do meu casamento. Minha esposa perguntou para mim, quem são as pessoas mais importantes na sua vida? Eu com 1 ano de casado, estava no seminário. Ela fez seminário comigo, nós sentávamos juntos na sala do seminário. Então, 3 anos, 2 anos amigos, 1 ano e pouco namoro e noivado, e o último ano, o 4º ano de seminário, nós passamos casados no seminário. Ela perguntou, quais são as pessoas mais importantes na sua vida? Eu falei, primeiro minha mãe, depois você. Para quê? Quase que eu dormi na rua. Né? E eu achava que eu tinha que ter a minha mãe em primeiro lugar. Eu não conheci meu pai biológico, nunca vi meu pai. Minha mãe foi pai e mãe, então eu tinha aquele apego a ela, mas eu estava errado. A partir do momento que eu casei, eu me tornei uma só carne com ela, e minha mãe não é mais família, ela é um parente. Minha família agora é ela e minha filha. Minha mãe, minha avó, meus tios são parentes agora. Essa é a família que Deus me deu. Nada pode ser mais importante na vida do esposo do que a esposa. Nem os filhos podem vir na frente. Nem os filhos podem vir na frente. Então fica essa forma. Dessa maneira o esposo, dependendo de Deus, pode ser uma bênção na vida da família. Esposas, servindo na dependência de Deus, sujeitando-se em temor a Deus no auxílio ao esposo. São auxiliadoras idôneas. Toda mulher pode ser auxiliadora, porque todas elas dão conselho, falam, mas nem todas são idôneas. É Deus quem faz uma mulher idônea. É Deus quem transforma ela em alguém capaz, hábil, apta a falar o que é correto para o esposo ouvir. E esposas, eu acho que eu não preciso lembrar você das vezes que você não ouviu sua esposa e bateu com a cara no poste. Quando ela chega e diz assim, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Ela está auxiliando, ela não está mandando você não fazer aquilo. Ela simplesmente, minha esposa, ela chega em mim e fala assim, olha, eu posso te dar uma sugestão? Eu penso assim, assim, assado. Mas você é o cabeça e você decide. Se der ruim para você e para nós, a culpa é sua. Se for bom para você e para nós, é a glória de Deus. Você é só o instrumento. Eu não tenho para onde correr. Eu não tenho para onde correr. Mas nós, homens, lutamos com algo chamado orgulho e omissão. Nós não gostamos de que ninguém nos mande, porque achamos que sabemos e podemos tudo. Nós somos o macho alfa. E nós, quando convém, nós fechamos os olhos como Adão fechou os olhos e deixamos as coisas correr. Não é assim. Ela está lá para que nós não sejamos orgulhosos e nem omissos, para nos lembrar de que nós precisamos depender de Deus, mas que também é nossa responsabilidade, que é a família. Então, esposas, a responsabilidade de vocês está aqui no verso 22 e 23 do capítulo 5 de Efésios. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Submissão não é ser tapete, submissão não é você ser menos, submissão não subtende valor menor. Sabe por quê? Porque são duas responsabilidades que Deus deu. Deus requer fidelidade dos dois e Deus vai cobrar os dois. O homem tem que liderar não para ele, para Deus. A mulher, ela tem que ser submissa como reflexo da sua submissão a Deus. Então, assim como o marido não tem que amar a esposa só quando ela faz o bem, a mulher, ela tem que ter esse discernimento de ser submissa também, mesmo se o marido não é crente, por exemplo. Nós vamos ver isso em 1 de Pedro 3. Lógico, naquilo que o mandamento ou a imposição lhe fere a consciência da sua santidade com Deus, de forma nenhuma obedeça. Mas daquilo em que não fere a sua consciência e a sua santidade com Deus, se submeta. Porque isso é uma evidência de que você está pondo o Senhor em primeiro lugar. E Deus protege mulheres assim. Deus guarda essas mulheres. Por último, e para os solteiros? E os solteiros? Eles têm de pensar que eu não tenho responsabilidade mesmo, vou viver a vida do jeito que eu quero. Bom, se você professa o nome do Senhor, você tem responsabilidade. Tem solteiros aqui? Só você?
Temos duas lá. Tá, tem bastante solteiro aqui. 1 Coríntios 7, 32. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Qual é a prioridade da pessoa que não tem uma família constituída? Ou seja, não é pai, não é esposa, não é mãe. Qual é a prioridade dessa pessoa? Eu vou fazer os meus cursos, vou viajar, vou viver, depois eu tento ter algum tipo de responsabilidade. Não. 1 Coríntios 7, 32 diz assim: O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado vive do jeito que quer. É isso que o texto diz? Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Essas são as atividades que vão te guardar de enfiar o pé na jaca. Realmente, de enfiar o pé na jaca e prejudicar toda a sua vida futura. Se você ter um envolvimento integral com o Senhor. Procura fazer o quê? Cuida das coisas do Senhor. E o que são as coisas do Senhor? A casa de Deus aqui tem muita coisa para se cuidar. Mas também de como agradar a Deus. Isso envolve lá fora. Por mais que eu não tenha um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, eu tenho o Senhor ainda. Já é tudo. E como que eu vou viver para Deus? Solteiros, você pode ser uma bênção na vida dos seus pais, na vida desta igreja, se você cuidar das coisas do Senhor e de como agradar a Ele. Deus, Ele não deixa ninguém de fora. E por último, pessoas que têm convivência com incrédulos. Eu vou pegar um princípio de 1 de Pedro 3. Viu que a gente usou bastante Bíblia hoje, né? Hoje à noite também vai ser assim. 1 de Pedro 3. Nós vamos... Tiago. 1-7. O contexto, Pedro está falando para mulheres, e o contexto geral é de debaixo de perseguição. Na época que Pedro escreveu essa carta, Nero tinha colocado fogo em Roma, e ele tinha acusado os cristãos de serem os autores desse crime. Então o cristianismo se tornou a religião não querida ou não grata no Império Romano, e ser cristão naquela época se tornou caso de vida ou morte, muito perigoso. Então essas mulheres poderiam ser denunciadas pelos seus esposos, poderiam sofrer só pelo fato de serem cristãs. Havia muito isso de parentes traindo os outros parentes que eram cristãos naquela época, de denunciar, de armar emboscadas, essas coisas. Então o texto primeiramente está falando para mulheres que têm esposos que não obedecem a palavra, como que elas podem conviver naquela configuração e saber o que Deus pode fazer através da ação delas. Mas isso daqui também serve para esposo que tem uma esposa incrédula, os filhos que têm os seus pais incrédulos, os pais que têm os seus filhos incrédulos. Nós podemos aplicar de uma forma bem mais ampla o que Pedro diz aqui. Então, o que Pedro diz? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ontem eu falei de que para você poder ajudar a sua família, você primeiramente tem que estar firmado em Cristo. Lembra a ilustração do pai que foi tentar salvar o filho e morreu afogado, porque ele mesmo não tinha todo o preparo para salvar aquela pessoa que estava morrendo. Se você vê os seus familiares caminhando para o inferno, é somente Cristo que pode ajudá-los. Mas você precisa estar fundamentado neles. Hoje nós estamos vendo que além do que Cristo pode fazer, você também tem uma parte nisso.
tem uma tarefa específica para você. Tem um apontamento claro de Deus para a sua vida. Em todas as áreas onde você pode ser um referencial e ser o Cristo que essa pessoa não está vendo por vir à igreja. Ou o Cristo que essa pessoa deve ver, mas ela não está lendo a Bíblia. Você é a única forma, vamos dizer assim, não que Deus está limitado a você, mas você pode ser um instrumento para revelar Deus para estas pessoas. E nós passamos aqui alguns textos que dão clareza sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, pois não será envergonhado quando os inimigos pleitearem à porta de sua casa. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui para reconhecer o que o teu filho disse em João 15:5. Sem mim nada podemos fazer. Nós temos a tua palavra, nós temos a iluminação do teu Espírito, reconhecemos que precisamos da tua graça, Senhor. A tua graça é suficiente para nós, para situações que são difíceis no âmbito familiar, situações que ferem o nosso coração, que nos roubam o sono, ó Pai, que às vezes atentam contra a integridade física nossa. Há inúmeras situações onde nós só temos o Senhor como escudo, como defesa. E por isso, ó Deus, nós não queremos que o medo e as dificuldades nos impulsionem a andarmos em desobediência à tua palavra. Por isso, o Senhor que conhece cada coração que aqui está, sabe de cada necessidade de cada um, conceda-lhes a paz que excede todo o entendimento, a graça que nos faz caminharmos ao teu lado, Senhor, em uma convicção que nos faça inabaláveis diante de toda a dificuldade que nos cerca. Abençoe esta igreja, as igrejas aqui representadas, ó Pai, que esta cidade de fato seja impactada com pessoas que fazem o que estes israelitas fizeram. Eles vão à casa de Deus porque eles andam com Deus. Eles cantam para Deus porque eles conhecem de fato Deus para quem eles estão cantando. Salva esta cidade, ó Deus, abra os olhos, liberte aqueles que estão cativos pelo pecado. Ó Senhor, livra-nos do mal, livra das obras de Satanás, dá-nos o discernimento, a fim de que teu nome primeiramente seja honrado acima de tudo na vida de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Adalberto Mendes Assunção, chega aqui, por favor. Ele vai impetrar a bênção apostólica. E logo após, irmãos, a igreja, de forma bem simples, preparou para os irmãos um lanche. Tá bom? Os irmãos permaneçam aqui. Deus abençoe os irmãos. A gente tem um encontro, então, ainda hoje às 19h30. Boa tarde a todos, Pai do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.